Olá a todos, aqui é Murilo de Aragão, reiniciando o nosso programa Elite Parlamentar da Arco Advice, que será transmitido pelo canal do YouTube da nossa empresa e também do site O Brasilianista. Temos a honra de ter, nessa nova versão da Elite Parlamentar, o senador Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado no Senado e que tem se destacado no seu primeiro mandato como senador e integrante daquele movimento muito importante, o Renova, que trouxe uma lufada de renovação nos quadros políticos brasileiros. Senador, muito obrigado por ter vindo e gostaria já que o senhor falasse um pouco da sua trajetória política, como que entrou na política e por quê, e como se sente como senador. Obrigado pelo espaço, Murilo. Eu entro na política em 18, já como delegado de polícia de carreira. Nunca tive filiações políticas, pretensões políticas, mas fazia um trabalho na minha instituição, a Polícia Civil do Estado de Sergipe, e num dado momento a interferência política impediu o avanço do trabalho, né? E naquele momento para mim ficou claro que era preciso levar essa batalha daquilo que eu entendo que é o correto, que é lutar por um país mais justo, igual para todos, para a seara política. E aí é onde entra o Renova na minha vida, porque eu não tinha nenhum tipo de filiação ou vocação política e fui procurar como se pode aprender, como é que se pode entender o acesso para esse espaço tão importante. E o Renova estava criando a sua primeira turma, né? Fez um processo seletivo nacional, eu prestei o seletivo, fui aprovado, e a partir daí a gente teve acesso a uma formação muito interessante, especialistas de todas as áreas, do mais alto nível, noções de comunicação também. E o povo de Sergipe me deu a oportunidade, eu fui mais votado naquela eleição, para ingressar no Senado da República. E já no Senado, a gente pôde constatar aqui em Brasília, em loco, o tamanho do problema que o Brasil enfrenta. E uma parte desse problema significativo é a falta de qualificação dos tomadores de decisão. O Brasil escolhe mal seus caminhos porque falta qualidade mesmo. E numa democracia se resolve isso com mais política, não com menos política. E esse tem sido o trabalho que eu venho fazendo ao longo desses últimos 7 anos, atuando em diversas áreas, as mais diversas possíveis. A gente vai desde questões de proteção animal a combate a crime organizado. A gente teve uma atuação muito intensa durante a pandemia, na parte assistencial, fui relator do auxílio emergencial, mas também na parte de investigação pela CPI da Covid, né, onde a gente tinha um momento muito difícil de retardo de compra de vacinas, de incompreensão daquele momento tão grave, e a CPI teve um papel importante ali para impulsionar a máquina estatal. Senador, a questão do crime organizado, da segurança pública, parece central na preocupação do eleitor. As pesquisas estão indicando isso. Como o senhor vê o eleitorado em relação à segurança pública nesta corrida presidencial e nas eleições de modo geral? O eleitorado está mais atento à questão da segurança pública, a compreensão na pele dos danos que são causados, e eles ocorrem em duas pontas. Você tem a limitação da sua liberdade, você tem um percentual muito grande de brasileiros hoje vivendo em território dominado por facções, então essas pessoas não podem consumir livremente, elas não podem professar sua opinião religiosa ou política livremente, as facções dominam tudo. E, ao mesmo tempo, na outra ponta, as facções ingressam cada vez mais no poder público e drenam recursos que fazem falta para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. O nosso desafio como político é garantir que esse cidadão tenha a informação adequada para poder evitar o caos criado pelo populismo penal. Aquele bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido morto no Brasil há muito tempo. As nossas polícias têm um indicador de letalidade muito alto. Isso não resolve o problema do crime organizado, porque as peças que morrem em confronto são peças de facílima reposição, né? E a gente tem que enfrentar o crime organizado combatendo a lavagem de dinheiro e combatendo a infiltração dele no poder público, porque nada no crime acontece sem a parceria de integrantes do poder público, e eu falo dos 3 poderes. Senador, eu vejo também um problema com relação a, vamos dizer, a cultura do crime, né? Como tratar essa questão da glamorização do crime? Isso se mostra muito evidente nos grandes centros, ou seja, o jovem acha que participar do crime é símbolo de status, né? Principalmente nas comunidades de periferia. Como o senhor vê, como se trata essa questão
da cultura do crime, que hoje já é reconhecida no Brasil como um problema? A gente tem aí uma questão de referência. Quais são as referências que a gente apresenta para a sociedade? Quando você tem uma contaminação geral da elite brasileira pelo crime, você passa a ter como referência integrantes do crime organizado. Isso acontece na periferia, onde a oportunidade, a aparente oportunidade de status e remuneração está no crime e não no trabalho formal. Eu digo aparente por quê? Porque as pesquisas mostram que a imensa maioria dos jovens que são cooptados pelo crime está na faixa de um salário mínimo de remuneração. Então ele corre risco de vida, ele corre risco de prisão, exerce uma atividade ilícita, e a remuneração não é compatível com o risco que ele tem. Mas ele não percebe isso com tanta clareza. Então, esse é um problema grave, especialmente na região periférica das grandes cidades. Mas também, ao mesmo tempo, nós temos a falta de referência positiva nos outros ambientes, no ambiente da política, no ambiente do direito. Enfim, tudo isso cada vez contaminado por um sistema que premia, que remunera aquela nossa antiga lei de Gerson, né, que ficou, para quem é mais velho, a gente tem cabelo branco, sabe, aquela propaganda do ex-jogador Gerson, que dizia que o brasileiro gosta de levar vantagem. Então essa contaminação é cada vez mais ampla. A gente tem um país que sofre com a falta de novas lideranças, sofre com falta de referências positivas, e isso tudo vai contribuindo, é mais água que move o moinho da criminalidade. Senador, como o senhor vê a crise institucional, a crise de relacionamento institucional? Eu sou observador antigo da política e nunca vi uma situação onde a crise de relacionamento entre os poderes atingisse um caráter sistêmico tão relevante. Como o senhor vê isso como pauta até das eleições e como até projeção para a próxima legislatura em 2027? Nós temos hoje um esgarçamento do pacto constitucional. Os três poderes são independentes, mas eles se controlam. E você teve uma hipertrofia do poder judiciário, causada pela proatividade dos ministros, mas ao mesmo tempo também por falhas do executivo e do legislativo. Como eu falei no começo da nossa conversa, a gente vive no Brasil uma fase histórica de poucas ou quase nenhuma liderança nacional. Nós não temos mais grandes personagens. O reflexo está aí, nós vamos ter como candidato favorito na eleição um homem de 81 anos de idade, que é o presidente Lula. Essa entre-safra, vamos chamar assim, coloca em posição de decisão figuras que estão muito abaixo daquilo que se exige para um bom encaminhamento de uma nação. Então, as decisões, as escolhas, as orientações, elas seguem sempre uma linha populista, em primeiro ponto, e o populismo leva sempre a um confronto com as instituições, mas, ao mesmo tempo, leva a uma contaminação, talvez a palavra mais adequada seja uma degradação moral. Você vai rebaixando as discussões. O Brasil sempre teve crime, o Brasil sempre teve problemas de corrupção, mas ele nunca teve um patamar como nós temos hoje, onde se deixou totalmente de lado o interesse público e se cuida quase que exclusivamente de interesses privados. Então isso tudo vai gerando cada vez mais contexto, onde, para fins eleitoreiros, o mais fácil é apontar os problemas do vizinho. Né? É muito mais oportuno, muito mais cômodo. O que a gente precisa no Brasil é colocar o dedo na ferida, reconhecer os nossos problemas. Eu acabei de fazer uma fala sobre isso na Comissão de Assuntos Econômicos. Nós precisamos compreender que temos pecados nos três cantos da Praça dos Três Poderes. E esses pecados precisam ser purgados, a gente precisa demonstrar que reconhece a existência deles, que vamos corrigi-los, porque o Brasil precisa avançar. O Brasil está preso numa armadilha, onde você fica gerindo essa massa, esse sistema, que é um sistema, infelizmente, contaminado, corrupto e que não vai nunca levar o Brasil ao desenvolvimento. Mas o senhor tem a perspectiva de que essa situação de confronto entre os poderes se resolva a curto prazo, ou o senhor acha que ela vai ter que atravessar o processo eleitoral e mesmo após o processo eleitoral, a configuração do sistema político brasileiro não pressupõe uma estabilidade assegurada? Evidente que se, por exemplo, Flávio Bolsonaro ou um candidato do centro ou da direita ganhe, terá mais facilidade em constituir uma maioria dentro do Congresso,
Mas se o Lula ganhar, que também hoje ele teria um favoritismo discreto, na minha opinião, mas tem um favoritismo, chegaria ao Congresso, a um Congresso com uma configuração mais ou menos igual à que tem hoje, onde ele teve, inclusive, muitas derrotas e muitas dificuldades em avançar nas suas agendas. Como o senhor vê isso? A gente vai continuar num processo de disputa conflituosa, não há dúvida com relação a isso, né? Nós temos um cenário onde toda a energia política é drenada por discussões vazias, né? Os personagens que estão na disputa não apresentam absolutamente nenhum indicativo, nenhum plano de país. São projetos pessoais ou partidários. E isso acaba postergando a resolução dos problemas. Eu imagino que só com uma nova leva, uma nova geração de lideranças que conquistem reconhecimento nacional e que consigam reconstruir o pacto federativo, a gente vai ter que reconstruir tudo. Talvez seja um bom ponto de partida essa nova leva de governadores que nós temos. Nós temos governadores bem votados e bem aprovados, do campo da direita e do campo da esquerda, mais da direita do que da esquerda, mas temos também, por exemplo, o Rafael do Piauí, muito bem avaliado, com bons resultados, e que podem talvez representar essa capacidade de devolver para o cidadão brasileiro uma confiança no sistema, né? Mas, ao mesmo tempo, nada disso vai acontecer enquanto ele não tiver um processo de autocontenção do judiciário, que passa por uma análise, talvez, por parte do legislativo, da atuação de ministros. A gente tem que devolver todo mundo para os papéis constitucionais e, a partir daí, traçar planos de nação, que nós hoje não temos. Infelizmente, nenhum dos candidatos que a gente vê hoje se posicionando para a disputa presidencial alinhava um plano de Brasil. São propostas esparsas, pequenas, eleitoreiras, cada um com seu viés, e que não tem o condão de levar o Brasil para frente. A questão da judicialização da política ou do ativismo do judiciário, ela também foi estimulada em grande parte pelo próprio mundo político, né? Sim. Por exemplo, entre 2014 e 2024, tiveram mais de 800 ações interpostas no Supremo Tribunal Federal por partidos políticos, quase que transformando o Supremo numa terceira Câmara Legislativa, né? Nenhum projeto de lei importante do Brasil, marco de saneamento, privatização da Eletrobras, entre outros tantos temas, deixou de ser discutido no Supremo, passou pelo Supremo, foi validado pelo Supremo. Então, como o senhor vê também esse ativismo do judiciário, muitas vezes tomando decisões de caráter político, mas também a provocação do mundo político para o judiciário tomar partido em cima de questões aprovadas e sancionadas pelo presidente da República? É um reflexo da fraqueza das lideranças. Quando você não consegue consolidar a força daquele poder na figura dos presidentes, dos principais líderes, você acaba delegando isso para o judiciário. O judiciário tem uma questão que é de fundo constitucional. No Brasil, qualquer assunto pode ser objeto de análise da justiça. Isso é bom. O problema é quando o judiciário resolve fazer essa análise com a lupa da política e não com a lupa do direito. E o que vem acontecendo muito claramente já há bastante tempo são decisões, a sequência de decisões com viés absolutamente político, com a Corte Constitucional, que deveria ser a garantidora de estabilidade, alternando a sua decisão jurisprudencial conforme o gosto político do momento. E agora, infelizmente, algumas notícias apontando de acordo com interesses econômicos. Isso mina fatalmente a democracia, porque se eu não tenho uma justiça em quem eu posso confiar, eu não tenho democracia nesse país. É um desafio grande. Eu imagino que a gente vai atravessar um período eleitoral limitado aos debates pequenos, mas em 27 o Brasil tem um encontro marcado, inadiável, com essa reconstrução nacional, qualquer que seja o presidente da República. E o senhor acha que essa reconstrução passa por uma reconfiguração do relacionamento entre os poderes? Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa resgatar os limites básicos. Poderes independentes que se controlam reciprocamente, mas dentro de uma lógica, e o presidente, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fachin, foi muito feliz em dizer que o juiz tem que falar nos autos, limitada a avaliação jurídica dos fatos, jamais a avaliação política dos fatos.
E o que a gente vê hoje em dia é magistrado que se coloca quase como comentarista político, se coloca como defensor do lado A, do lado B, se dispõe a discutir construção de textos, de acordos políticos, de ajustes. Isso não é papel de magistrado em lugar nenhum do mundo. E a gente tem que resgatar isso. Acho que vai ser uma passagem traumática, não vejo como não ser traumático esse momento de transição, mas tenho esperança, sim, de que o eleitor brasileiro consiga apontar para o Legislativo bons nomes, especialmente para o Senado, nomes que tenham a capacidade de construir politicamente consensos, não baseados em dinheiro, mas baseados em propostas, para que a gente possa, aí sim, avançar como nação. Senador, já encerrando a nossa conversa, eu queria que o senhor falasse sobre a sua experiência, retomando a nossa conversa inicial no Renova. O senhor estimularia jovens a participar, pessoas que não têm uma tradição política, que passassem a se engajar? Como o senhor vê esse movimento de renovação de hoje em diante? Ele é absolutamente fundamental, né? O Renova é uma das iniciativas mais instigantes que você teve na política brasileira recente, porque os partidos deixaram de fazer esse papel, né? Os partidos abandonaram, embora não tenham muitos recursos, abandonaram a formação de novos quadros, abandonaram a formação política na sociedade. Então é a própria sociedade quem tem que fazer isso. Isso é um recado que vale para os jovens, mas também para aqueles que não são tão jovens. Eu entrei nesse negócio com 41 anos de idade, profissional já consolidado na minha área. Quando eu falo da renovação, é de quem não tem uma carreira. A renovação tem que ser de nomes. Nós temos lá o senador Iovisto, do estado do Paraná, extraordinário senador, que, salvo engano, já chegou à casa dos 80. E ele entra na política já com 74, 75 anos de idade. Empresário, sim, muito bem sucedido. Você precisa colocar lá gente que tenha qualificação. Porque uma pessoa qualificada, de esquerda ou de direita, ela consegue sentar numa mesa e resolver um problema. Quando ela não tem qualificação, é impossível. Nós temos, infelizmente, hoje parlamentares nas duas casas que não têm capacidade intelectual para compreender uma dinâmica de uma reforma tributária, por exemplo. O que isso reflete na vida das pessoas? Não conseguem compreender a necessidade que você tem de respeitar a estruturação dos três poderes, porque não tiveram formação mínima para isso. Então, o eleitor tem a responsabilidade, junto com os partidos, junto com a sociedade civil organizada, de apresentar alternativas. Olha, cidadão, você quer mudar o seu país, você quer um país melhor, coloque gente melhor no poder. A cada 2 anos nós temos oportunidade, mas infelizmente, hoje a discussão de propostas, de planos para o Brasil, ela é obscurecida pela discussão pequena, personalista, de egos entre o lulopetismo e o bolsonarismo. E nem o Lula é a personificação das ideias progressistas e nem o Bolsonaro é das ideias conservadoras. Eles são a personificação dos seus próprios interesses e desejos. Grandes líderes, seguramente os líderes mais populares da última década, o Lula talvez disputando aí o espaço centenário de popularidade, de importância, mas que não representam um futuro para o Brasil. Eles representam um passado que a gente quer deixar para trás. Senador, muito obrigado. Foi um prazer e uma honra tê-lo aqui no nosso programa da Elite Parlamentar. Prazer. Bom, tivemos aqui o senador Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, um dos destaques da legislatura, produto do Renova, esse movimento de renovação política, mostrando que a renovação pode ter êxito e levar esses novos políticos a posições de destaque dentro do Congresso Nacional. É um programa muito interessante, espero que vocês gostem.